Levanta a cabeça. Não se faça de coitado. Sua família tem motivos para não te dar mais crédito. Quantas vezes você falou para ela que era a última vez? Quantas vezes você disse que mudaria e não mudou? Então por isso vocês estão vivendo isso hoje. Mas vocês têm que provar primeiro para vocês que vocês podem. Porque lá fora tá a mesma droga. Tá a mesma bebida. Só que tem que sair daqui homens diferentes. Mas você não acha que falta um pouco dessa realidade? É entender, não, eu sou dominado pelo, no caso, a cocaína ou o crack. Não falta um pouco isso? Porque eu sempre vejo que há uma mentalidade, não, eu faço porque eu quero. Mas essa pessoa não consegue deixar de fazer. Né? Então talvez também não tenha essa questão de reconhecer, não, eu estou sendo dominado, preciso de um senhor, de alguém mais forte do que esse vício, ou de uma ajuda, né? Eu costumo dizer, sempre dizia, que ninguém reconhece que é viciado. Ninguém reconhece. Eu paro quando eu quero. Eu faço de zoeira, mas não, é prisioneiro. Porque pela misericórdia, pastor, o Senhor ele nos chamou para trabalhar com libertação. E aí nós começamos a aprender, o Senhor começa a nos mostrar. E nós vemos a prisão que é o mundo espiritual. Nós vemos o domínio que o espírito e o mundo tem sobre as vidas. E ali eu falo isso para eles. Vocês chegaram igual quarta-feira, agora um falou, eu cheguei além do fundo do poço. Falei, mas tem uma luz. E eu costumo dizer que o Senhor ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Eu não posso, eu usei esse exemplo. Eu estou dirigindo o meu carro, um caminho que eu sempre passo. E hoje eu passei e caí com a roda no buraco, porque aquele buraco não existia. Eu vou ficar chateado, mas eu não tive culpa. Mas amanhã, quando eu voltar, distraidamente, talvez conversando, caio novamente no buraco. Já vou ficar muito mais chateado, vou até me xingar, porque eu já sabia que aquele buraco estava ali. Terceira vez eu já não posso mais, eu já tenho que estar em mente. Que o buraco está ali, ele vai me levar para o fundo do poço, ele vai me destruir, ele vai me quebrar. Só que é muito fácil, pastor, falar do que você viveu. Mas falar do que você não sabe é fácil quem está de fora. Então eu sempre digo, não julgue, incentive. Dê uma palavra. Uma realidade teórica, né? Esteja do lado. E eu perguntei para eles, vocês conhecem alguém que se libertou da droga por si próprio? Aquele cara que bebia, fumava, usava crack, né? E parou por ele mesmo. Eu desconheço. Também não conheço. Todos que pararam foi porque viveram João 8,32. Conheceram a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já chegamos no 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem me libertou foi Jesus. Obviamente, ele respeitou o meu querer. Quando eu tomei uma atitude, não dá mais. O Senhor me libertou. Ele só precisa disso, né? A matéria-prima, né? Só precisa disso, a matéria-prima. Ele não transforma pedras em pães. Mas se você tiver 5 pães, ele vai multiplicar. Ele só precisa da matéria-prima. É o não consigo, eu não posso, me ajuda. Né? Ele só precisa da matéria-prima. Né? E nesse papel também entra um pouco do seu conselho como pastor, como alguém que já passou também, né? Porque às vezes a pessoa passa por uma certa realidade e depois que ela é tirada dali, ela não quer mais contato nenhum. Ela sai daquela realidade, não quer mais contato com pessoas que fazem uso, e o Senhor nos chama completamente ao contrário, né? É uma missão oposta. O Senhor te retirou, mais ou menos como fez com Moisés, né? Retirou dali do Egito, tratou e te envia no Egito novamente para libertar aqueles que lá estão, né? Então falta um pouco disso também, acredito eu. A pessoa saiu daquele mundo, não quero mais contato com quem usa drogas. Não, o Senhor te tirou dali, te libertou, né? Tipo, você conheceu a verdade, te libertou. Agora você volta lá para aqueles que estão no mesmo vício, que estavam no mesmo vício que você, e seja um agente de transformação. Um norte, né? Um norteador, aquele que pode, não, o Senhor fez na minha vida e fez na sua vida também. Eu costumo dizer, pastor, que a palavra convence, mas o testemunho arrasta. Porque mais do que falar, é viver. Como eu disse, né? Nós pastoreamos, vai fazer agora em novembro, vai fazer 7 anos. Nós pastoreamos ali no Retiro, na comunidade do Neiro, aonde eu fui um viciado, onde eu trafiquei drogas. E eu continuo lá. É lá que eu pastorei.
eu não julgo ninguém. O senhor então não saiu do lugar? Não. Olha só. Eu sempre digo, às vezes eu falo, nós temos uma congregação também no bairro do Atílio Marote, um bairro vizinho ali, na comunidade ali na Barão do Rio Branco. E eu falo ali às vezes com algumas irmãs, às vezes umas irmãs já de idade, porque geralmente as pessoas falam, eu tô na igreja tal, do pastor tal, e sempre vai vir aquele pastor tal, já ouviu falar quem ele era, e eu faço questão de me apresentar, Boa. do que eu era. Mas eu falo, olha, podem falar do meu passado, e é verdade. Porque eu falo uma coisa, pastor, isso é muito... Eu falo que o nosso Deus, ele é doido. Boa. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, né? Vê que não foste chamados pelas suas vocações. Não foram doutores, não foram juízes. Mas sim ele escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E aí Deus vai olhar para um cara igual eu, né? Um cara prisioneiro da droga, da bebida. Um cara que entristeceu o nome da família e vai acreditar em mim. É o que eu falo com os meninos lá da clínica. Você precisa acreditar, porque Deus acredita em você. É necessário que se cumpra na tua vida o propósito de Deus. E aí nós vamos ver Paulo, ou melhor, Saulo. Quem é um homem que acredita em algo e executa muito bem a sua missão. E aí chega um momento que ele vai ter o quê? Como eu tive naquela madrugada, um encontro com quem? Com Jesus. E ali ele vai ficar cego, vai para uma casa. E ali o que Jesus vai pedir o profeta para ir lá e vai dizer, vai lá e ora por ele. O profeta vai se negar, porque o maior impasse está aí, pastor. Tem muita gente que não acredita, prega a palavra, mas não acredita que Deus transforma. A eficácia da mesma. Mas é ele mesmo. Pode. Quem é ele? Eu costumo dizer uma coisa muito perigosa. As pessoas contestarem a unção. Porque a unção ela não vem do homem. A unção ela vem do Senhor. Só que o que é o evangelho? Aí vamos voltar no começo da nossa conversa. Vamos entender quando Ananias vai ali requerer Deus que Saulo era perigoso. Deus vai dizer para ele, olha, o Senhor Jesus vai dizer, é chegado o tempo dele entender do que é sofrer e padecer por amor a mim, meu evangelho. Para muitos ele é o que é, mas para mim ele é um vaso escolhido. E eu louvo a Deus, eu aprendi muito bem a separar. Porque, pastor, o que tem derrubado muita gente é a soberba. Porque quando Deus derrama, Deus derrama. Mas eu aprendi uma coisa. Em tudo que façamos para o Senhor, ficamos só com alegria. Porque a honra e a glória é toda dele. Mas a alegria é nossa. Em meio de milhares, alguém que ninguém dava nada. Alguém que o Senhor livrou da morte, livrou da prisão. Mas o Senhor pega para ser um testemunho vivo da glória do nome dele. Só que eu entendo uma coisa. Entra a pergunta do Senhor, por que não? Para quê? Para quê? Para estar dentro da igreja? Impedindo a comunhão entre os irmãos? Eu vejo um relato hoje tão triste no nosso meio, pastor. Igrejas que não se misturam. Que não aprovam um estar junto com o outro. Aí o Senhor me livra, vamos entrar daí a pouco, né? De coisas tão grandes, da cadeia, da morte novamente por causa da enfermidade, é o que nós vamos falar daí a pouco. Me ficar preso dentro da igreja. Eu tenho que ir. Eu tenho que viver isso. O problema, pastor, uma palavra que Paulo falou aos Coríntios. Paulo vai dizer assim, mais miserável é o homem. Espere em Cristo somente nessa terra, nessa vida. E hoje muitos estão prisioneiros a esse mundo. Eu tenho que levantar minha bandeira. Eu vou falar agora, mas até agora eu não falei o nome da minha igreja, falei. Porque não precisa. Nem Rod foi só. Não precisa ser nem Rod. É. A minha bandeira é Cristo. A nossa doutrina é paulina. Nós vivemos o evangelho de verdade. Por isso eu estou aqui. Senão eu não estaria aqui. Eu tenho consciência disso. Então vivi tudo isso. E hoje eu quero deixar para você que tem um familiar
Você que talvez não consegue se libertar disso, eu quero te dizer, existe só um caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com ele, com a tua decisão, tu vai ver o que é ser feliz. É não ter um centavo no bolso, mas tu vai botar um no seu ombro, vai dar a mão pro outro. A mulher vai dar a mão para um, vai segurar um no colo. Eles vão pro parque de exposição passear. Deus vai abençoar alguém lá que vai te pagar uma pipoca pro teu filho. Porque a felicidade não tá no dinheiro. A felicidade tá quando realmente temos o coração limpo para receber as coisas grandes que o Senhor tem na nossa vida. Eu quero profetizar na vida de você que nos ouve. O Senhor transforma vidas. Eu hoje posso dizer, eu sou livre. Hoje, verdadeiramente, eu alcancei a alegria e a felicidade de valorizar a minha família, de poder me dedicar à igreja, não a minha, a igreja de Cristo. Isso eu deixo hoje para você, que talvez tenha dúvida. O Senhor pode fazer na tua vida, na tua casa. Talvez você vai dizer, pastor Ricardo, mas ele só fumava maconha, depois foi pra cocaína, chegou no crack e hoje tá no trem. Já é até gerente. Não importa. Continua a mãe orando, porque mãe de joelho, filho de pé. Pastor, mas eu oro, eu faço campanha, não tá acontecendo nada. Tá sim. Não aconteceu porque tu ora e faz campanha, porque se talvez você não fizesse isso, você já teria velado ele lá no cemitério. A tua oração tá sendo ouvida. Eu sei que quando a minha mãe descobriu, a minha mãe foi pro joelho, a minha mãe chorou. E hoje eu tô aqui para dar orgulho a ela e dizer, mãe, tu é minha heroína. Porque é uma das coisas que me deu muita força também para sair dessa vida. É o exemplo de vida que a senhora foi. Quero dizer que eu te amo, mãe. Quero dizer para você que me ouve. Tem jeito sim. Creia no Senhor Jesus. A resposta de Paulo ali, naquele momento, foi essa. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. É uma realidade que precisa ser desfrutada. A gente está aqui anunciando cada uma as suas adversidades. E é como eu falei no começo aqui, né? As adversidades nada mais é do que uma possibilidade de manifestação dele. Milagres é uma intervenção divina. Definição de milagre é uma intervenção divina. Não há intervenção divina em lugar que não há necessidade de uma intervenção divina. Então, assim, algumas vezes que eu experimentei uma intervenção divina foram momentos difíceis. Então, assim, eu não entendia que, na verdade, os momentos difíceis se manifestaram para que eu desfrutasse. Olha só como a gente troca, né? Inverte. A gente foca na dificuldade e não foca na possibilidade de receber uma intervenção. E tem uma coisa que eu acho muito lindo, não está fora do contexto que estamos falando, mas acho interessante quando o Senhor ele aparece para Tomé. E ele aparece para Tomé por causa de um questionamento, né? Uma interrogação de Tomé. Uma incredulidade, né? Isso. Mas note que não é uma incredulidade no sentido ruim, porque se fosse sentido ruim, o Senhor não teria aparecido para ele. Na mentalidade de Tomé, eu estou pensando assim, bom, o Senhor nos chamou para ser testemunhas. Testemunhas ou testemunha é aquele que viu alguma coisa. Como eu vou ser testemunha dele se eu estou crendo no testemunho de vocês? Vocês estão falando comigo que ele ressuscitou, mas eu não vi. Então não vou poder sair pregando Jesus ressurreto se eu não vi. Verdade. Eu não posso viver de um testemunho, de ver, vocês viram, então eu vou sair pregando, aí tá Tomé e João. João pregando cheio de autoridade porque ele viu, enquanto tá fácil no argumento. Não tem como você tirar. Pode tirar informações, conhecimento, mas experiência não. Aí vai alguém perguntar, Tomé, você viu? Não, o João me falou. Não, eu tô pregando isso. Aí ali, então falta um pouco disso pra gente também, né? A gente quer ter experiências sobrenaturais sem passar dificuldades, adversidades. Não vai rolar. Eu sempre digo isso, não vai rolar. Então você escolhe. Você quer ser no bom sentido da coisa, um bom teólogo ou um bom testemunha? Uma boa testemunha. E o Senhor ele nos leva a lugares, o que o Senhor falou aí sobre o não desistir da oração. A oração é como se fosse um combustível, né? A palavra fala em Apocalipse, né? Que as lágrimas, os anjos iam recolhendo as lágrimas numa taça de ouro até chegar ao ponto que essa taça chegava no limite. Então há um limite. Então pense você aí como se as orações fossem isso.
não está surtindo efeito. Não está surtindo efeito aos teus olhos. Não existe nenhum poder, não existe algo mais poderoso do que o poder das palavras. Eu estava falando isso com a dona Jaqueline, que ela não gosta nem que chame de dona Jaqueline, Jaqueline. O poder das palavras. Nós dominamos a imagem e semelhança do Criador que nós temos é produzir pela palavra. Nós geramos pela palavra. Então, enquanto você está orando ali, intercedendo, não interceda, não ore por aquilo que os teus olhos estão te mostrando, mas por aquilo que a palavra diz. Quando o Senhor falou, me arrepiei todo, porque Jesus diz que eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, ao mesmo tempo que ele te posiciona para que você não fique perdido, né, nos caminhos, nos atalhos da vida, nos labirintos da vida, ele te posiciona e te chama para vir. Ele te mostra. Então vá. Contra todas as possibilidades, como né, os profetas foi... Como é que é o nome do profeta mesmo? Que não quis orar? Por Ananias. Não esquenta a cabeça para os Ananias do nosso tempo, não, né? Foque no chamado, o Senhor está te chamando, vá como está e ele vai fazer a transformação. Mas não, eu falo muito isso. Pastor, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo aos seus olhos. Você não sabe o que está acontecendo no interior. Como eu falei, né? O meu irmão, quando se converteu, ele começou a orar para que minha mãe se convertesse. E orando, para que minha mãe estava viciada no álcool nessa época, para que minha mãe se convertesse. Aí quem se converteu fui eu. Nossa, não estou entendendo nada. Estou orando para que minha mãe se converta. Que se converte em você. Depois a minha mãe veio conhecer Cristo por intermédio da minha vida. Então é só isso. Ore ao Senhor e deixe o Senhor fazer. Não ensine o Senhor a fazer, não. Deixe o Senhor fazer. O Senhor vai fazer da forma que Ele quer. Só peça da sua forma, mas o Senhor vai fazer da forma que Ele quer.